reinas com poder. Mas o meu clamar, Deus, o meu querer é que tu reis em mim, Senhor. Deus reina em mim com teu poder. Sonhos vem cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Em cada momento, em cada palavra, que o meu viver possa refletir que tu és para mim mais que todo ouro. Então reina em mim, Senhor. Deus reina em mim com teu poder. Sonhos vem cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra e também no céu, no amanhecer reinas com poder. Mas o meu clamar, Deus, o meu querer é que tu reis em mim, Senhor. Deus reina em mim com teu poder. Sonhos vem cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Deus reina em mim com teu poder. Sonhos vem cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então Deus reina em mim, Senhor. Deus reina em mim com teu poder. Sonhos vem cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Deus reina em mim com teu poder. Sonhos vem cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Amém? Deus reina em mim. É uma declaração. Eu sei que Deus reina no meu coração e eu espero que Ele possa reinar em cada um dos corações que aqui está hoje. A Ele exaltamos, a Ele louvamos e é por Ele que estamos aqui nesta manhã, para cantar louvores a Ele. Para sempre exaltado o céu, eu louvo. Ele é exaltado, para sempre exaltado, e seu nome louvarei. Ele é o Senhor, de verdade vai sempre reinar. Terra e céus proclamam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado o exaltado, para sempre exaltado no céu. Eu louvo.
para sempre exaltado em seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus proclamam seu santo nome. Ele é exaltado para sempre exaltado, o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu proclamam seu santo nome. Ele é exaltado para sempre exaltado, o Rei. Ele é exaltado para sempre exaltado, o Rei. Ele é exaltado para sempre exaltado, o Rei. Amém. Pode aplaudir e louvar ao Senhor. Ó Deus, seja exaltado, Pai, neste lugar, na nossa vida, Senhor. Nós entronizamos o Senhor, damos o trono da nossa vida ao Senhor, ó Pai. Obrigado por esta manhã que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos aqui para adorar e bendizer ao Senhor. Ó meu Deus, obrigado por esse tempo. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Tão bom estarmos aqui e podermos louvar e glorificar o nome do Senhor. Mas nós não estamos sozinhos e isso é um privilégio também. Então, cumprimenta a pessoa que está perto aí, à direita, à esquerda, à frente, atrás, e diz assim: olha, um bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente. Amém, amém. Quem está aqui conosco hoje pela primeira, segunda e terceira vez, levanta a mão assim mais uma vez, recebe mais um cumprimento ali atrás. Vocês são bem-vindos aqui também. E quem puder mais dar um abraço na Adriane também, por favor, mais um abraço. Ela nem ouviu, ela nem ouviu. Adriane, estou a pedir à igreja para dar mais um abraço na Adriane, toda a gente, por favor. Ela nem ouviu. Amém, amém. Somos muito bem-vindos para adorar ao Senhor nessa manhã. Você pode sentar rapidamente? Nós vamos ter nesta semana, atenção, eu sei que a gente agita e depois para voltar é mais difícil, mas há esse momento da atenção que é, todas as semanas nós temos os encontros que nós chamamos de pequenos grupos nas casas. E pode projetar aqui, olha, já está aqui. Projetar não, né? Não é projetar, é mostrar. É a mania. Então nós temos desde hoje, domingo, até quarta-feira, vários pequenos grupos que estão reunidos em várias casas nessas localidades. Então hoje, por exemplo, às 18 horas em Paredes. Na terça-feira agora nós temos vários pequenos grupos. Bia, depois você põe isso na ordem do horário que eu fico bugado aqui. Que nós temos às 19 horas em Braga, 20 e 30 em Santa Maria da Feira, depois às 21
Na Maia, Centro, depois Gay Fãs, depois Póvoa de Varzim. E na quarta-feira em São Pedro Fins. É só por causa do horário. Agora que eu fui olhar, eu vi aqui. Então, assim, tem sido muito bom. Por quê, gente? Porque aqui é muito gostoso estar no estudo da palavra, no momento do culto, da adoração. Mas é na casa, em casa, nos pequenos grupos que a gente desenvolve relacionamento. E é muito bom podermos desenvolver relacionamentos, termos realmente irmãos e irmãs conosco a caminhar juntos na vida. Então é muito bom. Quem puder, participe, porque é bênção mesmo de Deus. Próximo mês de setembro, e vão reparar que o mês de agosto, nós estamos a deixar o mês de agosto mais vazio mesmo de programações, porque é um mês de muita gente tira férias, é o verão, e nós incentivamos para que vocês possam, com famílias, irem para um parque no sábado, passar tempo junto, convidar pessoas a almoçar em casa, enfim, essas coisas que nós precisamos fazer para criar vínculos também. Então, em setembro, nós vamos ter aqui o encontro chamado Missão Reversa. Essa conferência, ela vai reunir missionários que estão a trabalhar em vários pontos na Europa e nos Estados Unidos. E a ideia é nós termos aqui um tempo de conversa, ouvirmos, claro, mas também conversarmos sobre essa missão reversa. O que é isso? A Europa e os Estados Unidos, em momentos passados, enviaram missionários para a América do Sul, por exemplo. E hoje, a América do Sul tem enviado missionários para Portugal, para a Europa, para os Estados Unidos. Esse movimento reverso, ele requer nós entendermos esse movimento, entendermos que precisamos ouvir quem é da terra, para que a cultura também seja respeitada, mas também saber como é a melhor forma de alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo. Temos visto que na Europa, de uma forma geral, o Evangelho, muitas vezes, ele não é novidade, e ele já é história e museu, e não foi bom. Então, anunciar Jesus hoje, nós precisamos anunciar a esse Jesus vivo, verdadeiro, que traz vida e não uma estrutura religiosa. Isso muda completamente. Então, a Missão Reversa vai trabalhar um pouco desses conceitos. Claro que é uma conferência que vai ser sexta-feira à noite, dia 19 de setembro, e sábado, manhã, tarde e noite. Vai ser intensivo, não é? Mas vai ser muito bom. E nós estamos então a divulgar isso. Você precisa fazer a sua inscrição. Então nós temos divulgado o formulário de inscrição e você precisa fazer a inscrição. Quem é da local e vai servir numa das áreas, e eu sei que várias pessoas já me disseram, olha, eu quero servir na área tal, nós vamos pôr em breve aqui todas as áreas que nós vamos ter para serviço, e você vai poder pôr o seu nome. Imagina, eu quero trabalhar como tradutor, porque nós vamos ter pessoas que são americanos, italianos, espanhóis, pessoas que vêm de vários sítios. Precisamos de tradutores. Precisamos de pessoas para manter o ambiente limpo e arrumado, porque vão ser muitas pessoas a usar as casas de banho. Então, eu quero trabalhar na escala da limpeza. Eu quero trabalhar na parte que vai recepcionar as pessoas. Eu quero ajudar a organizar aqui enfim. Temos as áreas todas ali e nós vamos divulgar isso a partir do próximo domingo para que você possa fazer a sua inscrição. E quem servir não vai ter custo de inscrição. Quem não puder servir e quiser participar vai ter o custo da inscrição, que também não é nada demais. Nós queremos exatamente ter apenas o valor para oferecermos a refeição e o transporte para os preletores. Porque esses preletores pagaram as suas passagens e a sua hospedagem do próprio bolso, todos eles. Então estão a vir aqui 4 dos Estados Unidos e 3 do Brasil, e eles vêm com os seus próprios recursos e vêm para nos abençoar. Então o mínimo que nós podemos fazer é oferecer uma refeição, é oferecermos também o transporte para eles. E no domingo, dia 21, nós vamos ter um grande almoço aqui. Então nós vamos daqui a pouquinho vamos ter essa divulgação, um almoço bem bacana, bem gostoso. Os irmãos, quem estava aqui ano passado quando vieram aquele grupo dos americanos lá de Boston? Levanta a mão assim. Então, eles não param de falar da comida de cá. E falaram, não, nós queremos aquele almoço de novo e tal. Então nós vamos fazer esse almoço, vai ser bem gostoso. E vamos ter essa comunhão com gente que está em vários lugares. Vamos ouvir as histórias, tem sido muito bom. Então,
Missão Reversa já está a chegar aí também. Amém? Amém? Pronto. Vamos ficar em pé. Amém. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito. Ó Deus, obrigado. Porque a Tua fidelidade, ó Deus, ela nos constrange, o Teu amor nos constrange. Sabemos, ó Deus, que pela Tua palavra nós podemos crescer, conhecer a Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso, ó Deus, preenche o nosso coração, preenche a nossa alma, Pai. É tão bom ter essa paz que vem do Senhor. E saber, ó Deus, também que neste momento nós podemos anunciar esta paz. Abençoa, meu Deus, cada família que está aqui presente e representada, cada pessoa que está aqui. O Senhor tem um plano, um propósito nas nossas vidas, ó Pai. E, ó Deus, estarmos juntos nessa manhã aqui não é o acaso, mas é propósito do Senhor. E que sejamos aqui abençoados e saiamos daqui para abençoar outras pessoas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai. Esse é o momento que nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos louvar ao Senhor e vamos dedicar ao Senhor nesse momento com muita alegria. Os ar-condicionados finalmente chegaram, semana que vem vão ser instalados com a graça de Deus. E para a semana, hoje está mais tranquilo, né? Mas para a semana vai estar quente. Então vamos orar para dar tempo de instalar tudo. E a campanha ainda não está encerrada, nós ainda temos algumas coisas para alcançar. Então se você quiser ofertar especificamente para o ar-condicionado, está aqui. Você pode procurar o irmão Dinei, ou o irmão Leonardo, ou o André. Levanta a mão aí, André, que tem sido a nossa referência ali também, e dizer, olha, eu posso contribuir com tanto, ou fazer a transferência. Põe aí, por favor, o MBWay, a conta. Isso. Aqui é o MBWay, que é a conta, o IBAN, que é o veículo principal. Já tenho ofertado com a minha família e tem sido bênção. Então vamos fazer isso, vamos louvar, vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Rocha e Redentor, a razão do meu viver, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e Redentor, a razão do meu viver, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser.
achei redentor, a razão do meu viver, agradável aos teus olhos quero ser. A cada dia, a cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Amém. E que uma das coisas que nós temos mais preocupação é de transmitir este sentimento às nossas crianças, que elas possam também querer que as suas palavras, que os seus pensamentos possam servir e seguir ao nosso Deus. Então eu vou chamar aqui à frente todas as crianças até aos 9 anos, dos 3 aos 9 anos, que possam vir aqui à frente, sentar-se aqui à frente. Hoje vamos ter também a Filipa, a Flávia, o João e a Matilde, que vão estar com as crianças, e a Lili também, junto com a Matilde e com o João. O João está cheio de reforços hoje. Nós dizemos sempre e vamos continuar a dizer: as crianças não saem para não incomodar. As crianças saem para que elas possam ouvir a palavra de Deus de uma forma que foi preparada para elas, de uma forma que foi com muito carinho estudada e que vai ser transmitida a elas de uma forma muito diferente. Então eu vou pedir ao João que possa neste momento também orar e pedir a bênção, não só para vocês enquanto professores, mas para estas crianças também enquanto alunas. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai do céu, ó Pai, nesta manhã, neste dia, Pai, em que nos reunimos aqui, Deus, neste lugar, com a certeza de que Tu estás aqui connosco, Senhor. Ó Pai, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, cada uma destas crianças, Senhor, cada um destes corações. Ó Senhor, que neste momento também possas falar a elas, Senhor, e usa-nos, Senhor, para fazer chegar a Tua mensagem até estes pequenos corações, Senhor. Ó Pai, que a partir destes pequenos momentos, Senhor, nesta tenra idade, Senhor, elas possam também começar a ter a percepção e a ter a noção de quem Tu és, Senhor, do Teu grande amor para connosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esta canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, e eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
salvação, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Amém. Você pode sentar nesse momento e eu convido
para que possamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. E nós vamos meditar sobre esse tema, fiel em tudo. E na semana passada falamos um pouquinho nesse tema baseado em 1 Coríntios 13, falando sobre o amor e a essência do amor, ou seja, como é ser fiel, fiel em amor ao nosso Deus, e vimos ali algumas coisas muito importantes. Hoje eu quero trazer a história, relembrarmos aqui a história de Samuel. Obrigado, Lucas. Samuel. E ao lermos este texto, relembrar alguns pontos aqui e falarmos sobre este momento tão importante na vida do povo de Deus daquela época e como que isso hoje também acontece para as nossas vidas ou nas nossas vidas. Então vamos ler o texto bíblico conforme também está aqui sendo mostrado nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que já não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus, em que estava a arca de Deus. E então o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu e disse a Eli: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? E ele disse: Não, mas eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor estava a chamar o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que te se chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Até aqui. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela Tua palavra lida nesse momento, meu Deus. Obrigado por nós podermos relembrar aqui a história de Samuel, aquele jovem, aquele menino, mas que foi consagrado ao Senhor, e a vida dele no momento de tanta confusão, de tanta coisa complicada na sua época, ele ouviu a Tua voz, ele atendeu ao Teu chamado, e ele se tornou um profeta, aquele que anunciava as verdades do Senhor. Então, ó Deus, pedimos para que a história de Samuel, aplicada também às nossas vidas hoje, possa trazer bênção, edificação, transformação, salvação, mudança de paradigmas, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Será que nós realmente sabemos o porquê de estarmos juntos agora? E isso tem sido uma pergunta que tem me estado na cabeça, que é: nós fazemos parte de um projeto global de Deus. Nós fazemos parte de algo muito maior que Deus está a fazer e que nós somos também parte disso. Inclusive nós vamos ter uma formação que vai ser oferecida esse ano, no fim do ano, e também no ano que vem, chamado Perspectivas. E é interessante porque nós fazemos parte desse plano global de Deus. Deus está a fazer algo na história do povo e também na nossa vida. Quando eu olho para Samuel e vamos ver a história desse menino, não é? Nós precisamos entender que numa época de muita confusão, ele precisou achar a sua identidade.
Numa época de muita confusão, ele precisou saber quem ele era e o que ele precisava então fazer. Esse texto fala de uma época de crise, um momento de transformação, um momento complicado. Essa época que nós estamos a falar aqui, a época que depois vai vir a época dos juízes, lembra disso, dos juízes, não é? Samuel encerra esse período. Foram mais de 300 anos sem profecia, mais de 300 anos sem realmente termos ali profetas. É interessante porque apenas 2 vão ser citados, depois a gente vai falar também sobre isso. Mas é engraçado olhar aqui e perceber que o nosso mundo hoje também está em crise. Se o mundo naquela época estava em crise, se Samuel viveu um tempo de crise, hoje nós também vivemos. Nós vivemos hoje um tempo de transformação, nós não sabemos o que vai acontecer esse ano. Está confuso demais. Olhamos as políticas que estão a acontecer, as mudanças geopolíticas, imagina no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Médio Oriente, na Ásia, na África, toda está complicado, ninguém consegue prever talvez como é que vai ser até o fim do ano. Vivemos um tempo de crise. Crise também é um tempo de crescimento, de dar um passo à frente. Dizem que uma das maiores crises do ser humano é aprender a andar. Imagina que o caminhar, como uma criancinha ela primeiro tem que jogar uma perna, e quando ela vai se desequilibrar, ela vai cair, ela joga outra perna, e ela vai desequilibrar e ela joga outra perna, e ela vai andando. O andar, o caminhar é crise constante. Nós vivemos de crise, mas não podemos deixar que ela nos engula. Hoje vivemos as modificações climáticas, os avanços científico-tecnológicos. Tem tanta gente aí com medo da IA, não é? A famosa IA. IA. O que é IA? Né? É assim, a inteligência artificial, a IAGUA, né? Como alguns costumam dizer, né? Irmão Fernando fala a IAGUA, que eu já vi, viu? A IAGUA. Fala. Tô brincando. Mas o IA, a inteligência artificial, tem gente que está a usar isso para o mal. É verdade, mas tem gente que está a usar para o bem. O que é isso? A gente nem sabe direito onde o galo cantou, mas a gente já tem opinião sobre essa coisa. Nem estudamos direito sobre isso, não sabemos o que é, mas já temos uma opinião. Seja para mal, seja para bem, mas já temos opinião. Muito cuidado com isso. Vivemos um tempo de muita transformação, mudança também nessa área. Mudanças nas teologias. Por que nós vamos parar para pensar nessa missão reversa? Porque nós não podemos falar ainda de missão, de missões, desse movimento, como se estivéssemos no século XIX, ou ainda no início do século XX. Hoje mudou, os parâmetros mudaram. Hoje, a Europa, por exemplo, vive um tempo onde tem gente de toda a parte do mundo que vem para cá. A multiculturalidade é algo impressionante na Europa. Em Portugal, vamos falar da nossa casa, né? Portugal, como que é? Tem tanta gente de todo lado. Tem gente que fica assustado com isso. Nossa, é muita gente, nem fala português, e nem sei de onde é, e como é, como é que não é, como é que vai ficar a nossa cultura, como é que é isso. Mas para pensar do ponto de vista espiritual. Deus tem trazido gente de todas as terras para cá, e nós podemos, de alguma forma, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E essas pessoas podem ser tocadas, transformadas, essas pessoas podem fazer algo grandioso que nós nem imaginamos, porque Deus está a fazer isso. Movimento nas posturas políticas, crises nas lideranças religiosas. Gente, cada vez mais, líderes religiosos estão a cair em descrédito. Cada vez mais. Quantos de nós aqui já não nos decepcionamos com líderes religiosos? Sejam líderes religiosos da mídia, que ninguém nem sabe quem são, nunca esteve pessoalmente, mas é a pessoa mais inteligente que eu já vi na vida. Gente, vai conviver, vai ver a vida. Vamos deixar de ser pastoreados e orientados espiritualmente só pela internet. Tem muita gente boa, você pode ouvir pregações, você pode ouvir palavras, mas muito cuidado, filtra o que está a ouvir. Porque junto com aquilo que vem de bom, às vezes vem umas coisas meio esquisitas também. Então filtra isso. Deus, Ele continua fiel. E aqui está uma coisa importante. No meio disso tudo, no meio de tanta confusão que a gente vive, temos que tomar cuidado para continuarmos a ouvir a voz de Deus. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil.
Porque no meio da confusão, às vezes nós não conseguimos ouvir o que o outro está a dizer. Não conseguimos ouvir o que Deus está a dizer. Perdemos a direção. Nele, diz a palavra de Deus, em Deus não há mudança, não há sombra de variação. E Ele ainda chama pessoas para caminhar consigo. Assim como Ele chamou Samuel. Então vamos examinar aqui o texto bíblico. Primeira coisa, Deus está a chamar-nos, mesmo nesses dias difíceis ou nos tempos difíceis que vivemos. Olha só o que diz o texto bíblico. Conseguimos ler todos juntos? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Até aqui, Eli era o sacerdote, era o líder, era um homem mais velho, ok? E ele tinha seus filhos também que eram sacerdotes também, Ofni e Finéias. Depois a gente fala sobre eles. Então, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, que era o líder religioso, sacerdote. Naqueles dias, vamos lá? Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Espera aí. Lembra que nós tivemos um período de 300 anos dos juízes, onde não houve quase que um silêncio profético também nesse tempo, ou seja, raramente o Senhor falava. Tanto é que em 300 anos nós temos ali os juízes que vão sendo levantados, que não eram juízes no sentido que nós entendemos em português, seriam mais como se fossem líderes provisórios, né? Pessoas que Deus levantava para tirar de uma situação e o povo depois voltava a esquecer o que Deus fez, voltava a fazer o que era errado, voltava a ser aprisionado, clamava de novo, aí Deus levantava um novo juiz. Foram 300 anos até chegar em Samuel. E aí, no final, e as visões não eram frequentes, ou seja, havia um cessar. Deus não falava agora com o povo. Alguma coisa está a acontecer. Nesse tempo difícil aqui, alguma coisa está a acontecer. Já percebeste que para a solução de um problema, nós temos que saber o motivo dele, o que causou o problema, né? Imagina que o carro avariou, né? O Nelson outro dia falou, o carro não ligou, né? O carro não ligou. Então, o carro não ligou. Vamos empurrar o carro para ver se é... não pega o carro. Não é a bateria. Então, temos que achar o que é. Não é a bateria, não é... O que é? O Alexandre é mecânico, né? O que a gente pode procurar? Vai achar onde? Não é a bomba de gasolina. Mas como é que eu sei disso? Alguém tem que saber daquilo. Até achar, troca-se, agora está consertado. Ou seja, para nós solucionarmos um problema, nós temos que identificar a causa do problema. Uma lâmpada não acendeu. Qual é a causa do problema? Pode ser a lâmpada que está queimada, pode ser o disjuntor que está desligado, pode ser que nós esquecemos de pagar a conta de energia e cortaram-nos e estamos sem energia. Ou seja, qual é a causa do problema? Nós muitas vezes brigamos ou lutamos entre nós, em casa e com pessoas e tudo mais, mas sem saber a causa do problema. Deus nessa época, quando a coisa estava complicada, Deus ele vai até Samuel. Diz a Bíblia que o Senhor raramente falava. No período todo dos juízes, só há a citação de 2 profetas. Uma mulher chamada Débora, que é chamada de profetisa Débora. E o outro é um profeta anônimo, que o nome dele não é citado. Só em 300 anos. É muito pouco. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós nos desviamos, nós começamos a ficar fracos. Crise de revelação do eu Deus. Eu sou, diz o Senhor. Onde não se anuncia a Bíblia, a palavra, há um esfriamento. Onde não se busca a Deus, há um esfriamento. A lembrança aqui, não é, de quem era Deus. Por quê? Porque se eu não me lembro quem é Deus na minha vida, eu começo a viver uma vida longe dele. Quantos aqui já se afastaram de algum amigo, por exemplo, de infância, que foi um amigo muito próximo, mas com o passar dos anos, há muito tempo você não fala? Quantos aqui? Eu tenho amigos que caminharam comigo, que éramos brothers, né, para a vida toda essa amizade. E alguns ainda continuam, mesmo à distância, sendo amigos, mas não estão hoje no dia a dia. Se eu preciso, por exemplo, hoje de um conselho, eu não vou mais buscar essa pessoa. Por quê? Porque está distante. Quantas pessoas estão distantes dentro de casa? Quantos pais não conhecem verdadeiramente os seus próprios filhos?
Porque estão tão preocupados com o seu trabalho, com as suas coisas, e não olham sequer para os seus filhos, não sabem o que os seus filhos estão a fazer, onde eles estão a navegar na internet. E hoje, com um telemóvel na palma da mão, nós estamos no mundo inteiro. Quantos de nós estamos assim perdidos nisso? Sob a direção de Eli, diz a Bíblia. A Bíblia fala que esse homem Eli era o responsável sacerdotal aqui para solidificar a identidade daquele povo. Ele é chamado para liderar, mas a Bíblia diz também que esse homem não fazia aquilo que deveria fazer. Por exemplo, os seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes que faziam coisas que não deveriam. A Bíblia diz que esses homens, quando as pessoas levavam o sacrifício, eles metiam o garfo na carne mais gordurosa, imagino eu que seria a picanha, tiravam para eles, para fazer um churrasquinho com os amigos, da carne que foi trazida para ser consagrada ao Senhor. A Bíblia diz que esses homens, Ofni e Finéias, levavam as meninas com a sua influência. Imagina, eu sou filho do sacerdote Eli, eu sou sacerdote também. Levava as meninas para dentro da tenda do encontro, à beira da arca, para manter relações sexuais ilícitas lá. E aí eu pergunto, o que Eli estava a fazer? Onde estava Eli? Estava lá. E Eli sabia. Mas Eli fazia o que nós chamamos de vista grossa. Ou tem um outro termo que se usa, como é que é? Ouvidos moucos. Ou seja, toda a gente ia falar para Eli, os seus filhos fizeram isso. E ele, ok, depois eu vejo. Ele via coisas, mas não agia. É engraçado pensarmos que nesse contexto de corrupção sacerdotal, de deteriorização do ministério, do afastamento de Deus, dos líderes que deveriam ajudar o povo a caminhar perto de Deus, estavam a fazer exatamente o oposto, e a levar as pessoas para longe, e a fazer o que não deviam fazer, corruptos agora completamente. É nesse contexto que Samuel está a crescer. Samuel era um menino quando foi deixado pela sua mãe, com mais ou menos ali 8 anos de idade. Ele agora já tem os seus 15 talvez ali, e ele está ali agora a crescer, a ver o exemplo mal dos seus irmãos de criação, a ver o exemplo mal do seu líder espiritual. Tudo que era mal, ele estava a crescer e a ver aquilo. O povo longe de Deus, ele está a crescer a ver aquilo. E é nesse momento que a Bíblia diz que Samuel ministrava perante o Senhor. Mesmo no meio desse contexto, Samuel continuava ainda fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus. Nós vamos avançar nisso. O chamado de Deus, ele acontece em todo o tempo e nós precisamos ouvi-lo. O segundo lugar nesse texto é que Deus está a chamar-nos, e esse chamado é pessoal e é específico. Lembra de quando Jesus passou debaixo daquele árvore de sicômoro, né? Lá em Jericó? Quem é que estava em cima daquela árvore? O Zaqueu. E Jesus fala o quê? Zaqueu, desce da árvore porque eu vou ter na tua casa. Zaqueu, nome, identidade, sabia quem era. Quando Jesus vai à casa de alguém, ele sabe o nome, ele conhece quem nós somos. Ele sabe a nossa identidade, ele sabe a nossa história, ele sabe aquilo que nós fazemos quando ninguém está a ver. Ele sabe quem somos. E é nesse momento que Deus chama esse menino, chama Samuel para si. Diz o texto bíblico, o Senhor chamou Samuel. E de novo o Senhor chamou Samuel. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes, Samuel, Samuel. E finalmente ele vai dizer, fala, pois o teu servo ouve. Há um processo aqui de chamado. Como ouvir a voz de Deus num tempo de tanta confusão e distração? Vivemos hoje um tempo de muitas distrações. Quantos de nós falam assim,
a partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia. E passa um dia, passa 2 dias, já não lê. Agora eu vou começar a orar todos os dias. E ora o primeiro dia, ora o segundo, já não ora. Por quê? Distrações. Temos muita coisa para fazer, temos tanta coisa para pensar. Naquela época era um tempo onde o tempo do juízo dizia: cada um fazia o que queria. E isso causa um tempo de insubmissão e rebeldia. Muito cuidado com isso aqui, porque tem muita gente hoje a falar de submissão num sentido de opressão. Mas submissão significa estar debaixo de uma mesma missão. Ou submissão, nós estamos juntos. Então imagina, precisamos ser submissos uns aos outros, submissos a Deus, porque a missão é dele. Ele nos deu uma missão e nós vamos debaixo da missão dele. Se cada um começar a eu vou para meu lado, eu acho que eu vou para cá, eu vou para lá, não vamos para lado nenhum. Vivemos hoje um tempo onde a própria igreja cristã, vamos assim, porque quando falamos igreja cristã, a gente está a falar de muita gente, de muitas vertentes, das grandes divisões que já caminham de formas complicadas. Mas se nós entrarmos no meio das igrejas protestantes, evangélicas, é muita gente puxando para lados diferentes. E esse movimento da missão reversa também tem a ideia de nós podermos unir forças. Naquilo que podemos falar que é essencial ao evangelho, vamos caminhar juntos, vamos dar as mãos e vamos em frente. Naquela época havia acomodação. Eli acomodou-se por causa das atitudes dos filhos. Ele não agiu. Quantas vezes a gente vê que um relacionamento não está bem, mas a gente não faz nada para ajudar? A gente vê que o trabalho não está aí bem, mas a gente deixa acontecer até não dar mais. A gente prefere calar do que falar, às vezes, nas horas erradas, porque a Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de calar. Mas às vezes a gente inverte isso, a gente fala quando devia ficar quieto e a gente fica quieto quando deveria falar. E precisamos buscar de Deus essa sabedoria. Então houve acomodação por parte dos sacerdotes e houve corrupção também, como nós já falamos. O Samuel então vai viver esse momento de transição. Que transição, gente? Lembra assim, Deus chamou Abraão, formou uma nação a partir dele, uma família por enquanto, ok? Abraão, qual é o filho dele? Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, entre eles o José. José foi vendido como escravo para o Egito. Lembra dessa história? Foi para o Egito. Depois lá, ele vai virar lá o vice-rei praticamente, na época de fome, e a família vai lá para buscar comida. Ele se identifica e traz a família para morar no Egito, na terra de Goshen, ali no delta do rio Nilo, que é uma terra próspera. 300 anos depois, vai surgir agora um faraó que não conheceu José nem a sua família e vai dizer assim: esse povo está muito grande, muito forte, muito rico, vamos matar essa gente, vamos escravizar essa gente e tal. Aí acontece, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito para voltar para a terra. Moisés agora vai caminhar ali. Quanta coisa vai acontecer? Quanta coisa vai acontecer? Isso a gente chama até agora de liga tribal, ou seja, eram as 12 tribos de Israel, que nunca se deram muito bem, sempre tiveram conflitos entre si, ok? E agora vai ter uma movimentação para surgir a monarquia em Israel. Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel. Quem era o primeiro rei? Quem foi o primeiro rei? Saul. Então agora Samuel, que ainda é um menino, vai se tornar o grande profeta Samuel e vai então depois ungir Saul como rei. Então Samuel ele vive exatamente o momento da transição de uma liga de tribos para uma monarquia. Todo momento de transição não é fácil. Se você vive hoje um momento de transição na tua vida, sabe que não é fácil. Mudar de país não é fácil. Mudar de emprego não é fácil. Qualquer mudança, qualquer transição traz para a gente uma crise.
estar no meio, né? Eu ouvi uma mensagem há uns dias atrás, muito interessante. Estar no meio nunca é um lugar muito bom. Imagina assim, vai atravessar o Rio Jordão, eu vou ficar no meio. Não, ou você quer estar do lado de cá, ou você quer passar logo para chegar do outro lado. Ninguém quer ficar no meio. Vamos atravessar o Mar Vermelho, o Mar dos Juncos, né, como está lá no texto. Ninguém quer ficar no meio, ou você fica de um lado ou você do outro, mas atravessa logo. E por que nas nossas vidas, em tantas coisas, a gente fica no meio? A gente vai até o meio e fica assim. Aí houve é muito barulho, é muito ruído, é muita distração. E a gente não sabe o que está acontecendo. Ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. Ou seja, atravessar. Diz a Bíblia que Samuel está a viver esse momento. E aí, é nesse momento de transição, de dúvidas, de barulho, de coisas complicadas, é que Deus vai falar com Samuel. Pessoalmente, nominalmente. Muito cuidado, gente, para a gente não colocar aqui agora a culpa ou a responsabilidade do esfriamento no nosso coração na conta de outrem. Porque Samuel tinha tudo para dizer assim: eu também me corrompi, porque afinal de contas Hofni e Finéias fazem isso. Eu me corrompi, eu me esfriei, porque afinal de contas Eli, que deveria ser o sacerdote, fez coisa que não devia. Eu me corrompi porque é muita mudança, gente, eu não aguento isso não. Eu me corrompi por causa disso. Cuidado. Tem gente que hoje vai dizer assim: não, eu estou espiritualmente frio e eu estou assim por causa de outra pessoa, porque aquela pessoa fez isso, ou aquela pessoa não fez aquilo. Cuidado, minha responsabilidade é pessoal. É para mim, é específico. Porque a igreja, porque a liderança... Gente, a igreja, enquanto pessoas, nós somos imperfeitos. Não espere perfeição. É claro que não pode haver corrupção. É claro que não pode haver acomodação. Tem que haver procura verdadeira do Senhor. E cura, e tratamento, e avanço, e crescimento, sim. Mas não há perfeição aqui. Então não, porque a igreja, claro que a igreja tem problema. Porque a liderança, claro que a liderança é falha. Não, porque o meu trabalho, tem gente que ora para Deus mandar um trabalho, depois só reclama do trabalho, tudo é culpa do trabalho. Não, eu não estou orando não, porque não dá tempo, eu não leio a Bíblia porque não dá tempo, meu trabalho é demais, eu trabalho muito. Gente, se o trabalho está sendo mal, vamos pedir a Deus para tirar o teu trabalho. Aí depois a gente faz outra campanha de oração para Deus te mandar outro trabalho. Porque tem gente que vive assim. Então assim, o nosso trabalho é o quê? É bênção. Nosso trabalho é bênção. Agora, eu preciso usar o meu trabalho para abençoar também as pessoas. Enquanto eu trabalho, eu abençoo. Outra coisa que tem muito é assim, pessoas que reclamam da família. Gente, família é bênção, não é? A culpa é da família, a culpa é dos filhos, a culpa é dos pais, a culpa é dos irmãos, a culpa é de não sei o quê. Todos nós temos nossos traumas, gente. Todos nós temos os nossos traumas. Todos nós tivemos alguma questão quando éramos crianças. Nossos pais erraram conosco. Nós erramos com os filhos. Então assim, vamos para frente. Vamos levantar, sacudir a poeira, não é? E dar as mãos e vamos avançar. Samuel fez o quê? Ouviu o chamado, Deus chamou: Samuel, é contigo que eu estou a falar. Deus hoje fala assim: é contigo que eu estou a falar, é contigo, é com você. Deus está a falar conosco. A acomodação conduz-nos a uma corrupção espiritual. Terceiro, nesse ponto, Deus está a chamar-nos e nós precisamos dar uma resposta. Olha só que interessante. Diz a Bíblia que Samuel ministrava perante o Senhor, ou seja, Samuel fazia o trabalho religioso. Ele ia todo dia lá e fazia todo o ritual, acendia as velas que tinham que acender, apagava o que tinha que apagar, colocava o pão na posição que tinha que ser, arrumava tudo lá direitinho. Ele trabalhava para Deus. Mas diz a Bíblia que Samuel ainda não tinha ouvido falar a voz de Deus. Ele vai falar, ele vai ouvir Samuel e ele vai: olá Eli, o senhor me chamou? Não chamei.
uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí Eli, que também demora um pouquinho, falou assim: da próxima vez, fala que teu servo ouve, que é Deus que está te chamando. É interessante aqui porque Eli demorou para perceber. Quantas vezes pessoas que são religiosas, que estão há tantos anos na igreja, que já estudaram a Bíblia tantas vezes, demoram para perceber o que Deus está a falar. Eli não é a primeira vez, porque 16 anos antes, quando a Ana estava lá, a mãe de Samuel, a chorar e a orar, diz a Bíblia que ela orava e chorava e não saía som da sua boca, e Eli vai lá chamar a atenção dela, dizendo que ela estava bêbada, logo de manhã. Ô mulher, já bebeu tanto de manhã? E ela: não, meu senhor, eu estou em oração. Ou seja, ele fez a leitura completamente errada. Quanta gente boa faz a leitura completamente errada das pessoas. Eli errou lá atrás e agora errou de novo. Errou no sentido de não conseguir ainda perceber que Deus estava a falar. E agora vem esse momento que é tão interessante. Diz a Bíblia: Samuel não conhecia a voz do Senhor. Ele ministrava, mas não conhecia. Quanta gente boa, isso é muito sério, preste atenção nisso, isso é muito sério. Muita gente boa fala em nome de Deus, cita Deus, trabalha para Deus, mas não ouviu a voz de Deus ainda. Não ouviu. Ai, mas como é que eu ouço a voz de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Vamos ler a Bíblia, vamos ler a sua palavra, vamos estar aqui, está revelada a palavra de Deus. Sabe, como podemos trabalhar para Deus sem conhecê-lo? Como podemos falar de Deus se a gente nem sequer fala com Ele em oração, nem sequer ouve ao ler a Bíblia? A gente muitas vezes está acostumado a ser religioso. A gente vai domingo na igreja como quem vai domingo em qualquer lugar. Temos um compromisso religioso. Não, Deus não quer religiosidade, Deus quer o quê? Vida, intimidade. Quando nos reunimos no domingo é maravilhoso, por quê? Porque nós encontramos gente que nós não conseguimos ver durante a semana toda, para juntos glorificarmos a Deus, louvarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra. Mas, gente, é durante toda a semana. Como eu posso ter intimidade com uma pessoa se eu não converso com ela? Se eu não abro meu coração para ela? Uma verdadeira amizade, ou mesmo um casamento, não pode dar certo se não houver abertura de coração, um despir da alma. Isso é entregar a vida a Jesus. Eu não sei quantos estão aqui nessa manhã, que estão na igreja, que estão acostumados a estar na igreja, mas já não ouvem a voz de Deus há muito tempo. Hoje é o dia. Porque Samuel precisou dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. A resposta que Eli aconselha é: fala, porque o teu servo ouve. Em outras palavras, eu estou disponível, mesmo com tudo, toda a confusão que está a acontecer, com toda a transição que está a acontecer, com todas as dúvidas que eu possa ter no meu coração, eu estou aberto. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E aí surge um profeta. E quando surge o profeta Samuel, a história é mudada. O período dos juízes se encerra. Nasce um novo momento. E Samuel vai gastar tempo agora a pregar, a falar sobre restauração, sobre excelência, sobre compromisso com Deus. Porque as nossas vidas precisam ser restauradas. O que é isso? Quando Deus nos cria, diz a Bíblia que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado que entrou na nossa história manchou essa imagem. Nós estamos como que desfigurados espiritualmente. E quando Jesus Cristo vem e entra na nossa vida, Ele começa um processo de restauração. Assim como uma obra de arte, que
estava perdida, não tinha valor, soterrada, e alguém tira, e vai lá uma pessoa para restaurar, para trazer a beleza original. Jesus na nossa vida traz a beleza original, espiritualmente falando. Nesse momento, Samuel começa a pregar de restauração, 1 Samuel capítulo 7. Depois ele prega sobre excelência, ou seja, as minhas ações precisam ser as melhores. Não porque eu sou ostentador, eu vou ter uma ostentação no sentido de eu sou melhor, olha para mim que eu sou melhor. Não, é fazer o melhor com o que nós temos. Porque Deus está a agir através da nossa vida. Quando nós tocamos na vida de uma pessoa, essa pessoa precisa ser melhor do que era antes. Quando as pessoas convivem conosco, elas precisam pelo menos ficar curiosas para saber que Deus é esse. E nós não anunciamos religião, anunciamos a Jesus Cristo ressurreto. E compromisso, profundidade, coisa que hoje está em falta, gente, é compromisso. Samuel assume um compromisso, fala porque o teu servo ouve. Ele se põe na posição de servo, ele se põe na posição de quê? De alguém que vai ouvir para falar ao profeta. Nós só podemos falar daquilo que nós temos. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Eu só posso oferecer aquilo que eu já tenho. E nós podemos falar de Jesus quando temos Jesus no nosso coração. Samuel lhe respondeu e falou isso: fala, pois o teu servo ouve. Gente, Deus está a falar hoje e Ele é fiel. Nós às vezes erramos muito, às vezes quase sempre, né? A gente erra, a gente vai para cá, vai para lá, mesmo tentando acertar, a gente erra. Quando nós falamos aqui dos pais que erram, ninguém erra porque não ama o filho, você ama o filho, mas mesmo assim você erra. E a Bíblia nos fala então que Ele é fiel em tudo. Nós somos chamados para profetizar. O que significa isso? Somos chamados para levar a mensagem que é do Senhor. Muitas vezes é parar de falar de nós mesmos e falar de Jesus. Parar de falar de que eu sou, de que eu fiz, de que eu sou, o que eu vou fazer. Jesus fez, Jesus vai fazer. Ele fez na minha vida, Ele fez na tua vida, Ele pode fazer mais. Ele é o centro e não nós. Esse é o passo mais complicado, que nós chamamos de fé. Somos chamados para iniciar uma vida com Cristo, para então podermos anunciar ao mundo quem Ele é. Se iniciamos uma caminhada com Cristo, anunciamos quem Ele é. Então, só para nós resumirmos aqui, o chamado de Deus a todos nós, ele acontece mesmo em tempos difíceis. Você está a passar por um tempo difícil? Deus pode falar hoje, está a falar. Estamos a ouvir? Deus está a falar. Segundo, é pessoal e específico. Porque Deus chamou o Lucas, deu uma missão para ele, algo específico para ele. Uma coisa é fazer parte do corpo, e somos todos nós irmãos em Cristo e família de Deus, amém, mas temos uma identidade. O que Deus falou com o Fernando é diferente do que falou com o Léo, mas juntos um edifica o outro e nós vamos para frente. É isso que nós estamos a estudar dos dons espirituais na escola bíblica, ou seja, cada pessoa exercendo o seu dom para a edificação do corpo, do outro, e vamos crescer, e por fim, Ele aguarda uma resposta nossa. Deus chamou a primeira vez, Samuel não percebeu. Deus chamou a segunda vez, não percebeu. Deus chamou a terceira vez, não percebeu. Chamou a quarta vez, aí ele falou. Teve a ajuda de Eli, mas ele chamou. Uma coisa que eu quero dizer é que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Nós até desistimos das pessoas. Tem gente que a gente fala assim, esse eu entrego para Deus. Por quê? Porque Deus não desiste. Mas nós não podemos nem fazer isso. Porque se Deus não desiste de nós, nós também não deveríamos desistir das pessoas. Não desista do teu casamento, não desista do teu filho, não desista do teu amigo, não desista dessa busca junto. Porque as circunstâncias da vida vão nos fazer ir para baixo.
acomodação e corrupção. Mas o Senhor vai nos levantar e vai nos dar uma nova vida. Você pode fechar os seus olhos? Deus, Ele tem hoje algo muito claro que tem falado na minha vida, e quando eu partilho aqui é porque eu já tenho trabalhado com isso no meu coração também. Deus tem trabalhado, incomodado muito sobre como nós podemos amar ainda mais a nação portuguesa. Como nós podemos partilhar o Evangelho de Jesus para os portugueses. Meus irmãos, todos nós, e eu inclusivamente, mesmo sendo neto de português, sou imigrante nesta terra. Amo essa terra, escolhi viver aqui, amar essa terra. Mas nós temos milhares de portugueses que não conhecem a Cristo. E a gente tem ouvido muito dizer assim: o português é difícil, o português é um povo difícil. Gente, vamos parar com isso em nome de Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O nosso propósito, a nossa função é anunciar. Por isso somos proféticos. Profecia nesse sentido de anunciar. Precisamos anunciar a palavra. Agora, quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Todos nós temos pelo menos aqui, mesmo os que são imigrantes e chegaram há menos tempo, tem pelo menos um amigo português ou um conhecido português. Eu queria pedir para que você lembrasse dessa pessoa agora. Você fechasse seus olhos agora e orasse por essa pessoa. Não que você não possa orar e evangelizar imigrantes. Não que você não possa orar e evangelizar pessoas que vêm da América do Sul, da África, da Ásia. Não é isso. Mas vamos orar especificamente nesse momento por Portugal. Lembra de pelo menos um nome de uma pessoa, de um português, de uma portuguesa que precisa encontrar Jesus. Eu quero pedir a você que ore por essa pessoa agora. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela experiência de Samuel, e que abençoa tanto a nossa vida hoje. Mas nós somos chamados hoje também especificamente, nominalmente, o Senhor tem chamado a cada um de nós aqui. Queremos, ó Deus, pedir a bênção do Senhor sobre essas pessoas que nós agora oramos por elas. Pessoas que nós nos lembramos com muito amor, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que nós amamos e queremos que elas tenham também essa experiência com Jesus. Não uma experiência eclesiástica, não uma experiência religiosa, mas uma experiência de vida transformada por Jesus. Talvez hoje aqui pela manhã, Pai, tenhamos também pessoas que já caminham na igreja, já tiveram até experiência com o Senhor, mas que hoje têm, ó Deus, andado talvez com o coração mais frio, abrindo-se para ideologias que não são da Tua palavra, abrindo para orientações que não são da Tua palavra, estando confusos, distraídos. E eu te peço no nome de Jesus, ó Pai, que haja salvação nesta manhã. Que nós possamos, ó Deus, fazer como Samuel e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ó Deus, a tua palavra diz: quando o teu Espírito Santo viesse, os velhos teriam sonhos, os jovens também profetizariam. Que possamos ser uma igreja, ó Deus, que anuncia que Jesus Cristo é o Senhor.
os nossos amigos queridos possam também, ó Deus, entregar a sua vida a Jesus. Toma Portugal nas tuas mãos, ó Pai. Desde as autoridades instituídas até a pessoa mais simples e menos douta que há. Que o Senhor, ó Deus, esteja a cuidar de cada um e a visitar o coração de cada um, ó Deus. E a essas pessoas em específico, pelas quais nós oramos, nós queremos pedir que o Senhor toque nos seus corações agora, Pai, nesse momento. Que elas sintam a presença do Senhor, ó Pai. Para a honra e glória do Senhor nós oramos. Amém, meu Deus. Eu quero deixar aqui um desafio. Essa pessoa por quem você orou, se você puder, ainda agora ou daqui a pouco, enviar uma mensagem. Pode ser pelo WhatsApp, ou SMS, seja lá o que for, ou telefonar. Coisa que essas coisas fazem ainda, né? Telefonar. E dizer assim: eu orei pela tua vida. Eu pedi a Deus, e aí você usa o linguajar que Deus te der aí a sabedoria. Eu pedi a Deus para abençoar a tua vida hoje. Só isso. Faz só isso. E depois deixa Deus continuar essa história. Amém? Amém. Vamos levantar nesse momento, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Já vai ligar, vai ligar. E uma das melhores coisas que nós podemos sentir enquanto filhos de Deus é que nós e o nosso lar, como diz o versículo bíblico, eu e o meu lar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E uma das melhores coisas que nós podemos ter é a nossa casa servindo a Deus. E se a tua casa toda ainda não serve a Deus, vamos orar por isso, ora por isso. Como o João falou agora mesmo, é Deus que faz. Nós temos a responsabilidade de falar e o Espírito Santo trabalha na vida de cada um. Então vamos cantar juntos. Eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Encontrou-me, quanto a mim me deu um lar, quanto a mim me deu uma família, e jamais estarei só. A minha vida é abençoada e no céu há um galardão. Então eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Quanto a mim Deus encontrou-me, quanto a mim me deu um lar, quanto a mim me deu uma família, e jamais estarei só. A minha vida é abençoada e no céu há um galardão. Então eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, Jesus. Ele me chama seu, Ele me levanta, me leva, sou atraído a Ele. Deus está em mim, certeza eu tenho. Deus está em mim, dentro de mim. Quanto a ti, quanto a mim, serviremos ao Senhor. Quanto a mim, Deus encontrou-me, quanto a mim me deu um lar, quanto a mim me deu uma família, e jamais estarei só. A minha vida é abençoada e no céu há um galardão. Então eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, Jesus, e Ele me chama seu. Ele me levanta, eleva, sou atraído a Ele. Deus está em
em mim, certeza eu tenho. Deus está em mim, dentro de mim. Quanto a ti, quanto a mim, serviremos ao Senhor. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, Jesus. E Ele me chama seu, Ele me levanta e leva. Sou atraído a Ele. Deus está em mim, certeza eu tenho. Deus está em mim, dentro de mim. Quanto a ti, quanto a mim, serviremos ao Senhor. Quanto a ti, quanto a mim, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Amém, louvado seja Deus. Olha, quem está nos visitar, se quiser receber algum contato, oração, uma visita, uma conversa, um café, né? Nós temos esse formulário que você pode preencher aqui e destacar e entregar também às pessoas que estão ali na recepção, ou para mim, ou para o Silas, enfim, para alguém que esteja aqui também à frente. Que Deus abençoe, bem-vindo à família local. Vamos à nossa oração do envio. Senhor, leva-nos agora, Pai, para uma semana de muitos desafios, sim, de muito barulho, muita confusão, mas que em todo o tempo nós possamos ouvir a voz do Senhor. E por onde quer que passemos, possamos dizer: fala, porque o teu servo ouve. E o que sair da nossa boca sejam palavras de bênção e de salvação, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai. Vamos na